Amém? E nosso tema de hoje é o rei que preferiu montar num burrinho de carga. Amém? Nós vamos dar um salto. Nós estamos numa viagem maravilhosa em Marcos, nós temos muito que aprender com Marcos ainda. Mas nós estávamos no capítulo 4, né, e nós vamos pular, dar um salto maravilhoso para o 11. Porque nós estamos agora iniciando, né? Hoje iniciamos a semana da Páscoa, né? Vamos iniciar aí com essa semana em que esse marco histórico para cada cristão. Eu sei que muitos de nós às vezes perguntamos, né? Qual é aquele marco histórico para nós como cristão? Às vezes a gente fala, é o dia que eu mais gosto, é o dia do Natal, que é o nascimento de Cristo, né? Que não está nem no calendário mesmo, realmente a gente não tem a certeza, mas a gente tem esse momento histórico, que é o marco para como cristão, que é ele que se entrega, né? Onde Jesus é crucificado, o sacrifício vivo, né? Por nós, nos entregando por nós, mostrando aquele verdadeiro amor. Esse é um marco histórico para cada cristão, onde Jesus Cristo, ele se entrega realmente como sacrifício vivo por cada um de nós. Amém? Amém. E nessa noite eu creio que vamos sair daqui cheios de milagres, né? Não aquele milagre que nós esperamos, aqueles fisicamente, mas aquele milagre espiritual, porque nós estamos precisando de um milagre. Amém? E nossa palavra hoje está em Marcos, né? Como eu falei, nosso tema é o rei que preferiu montar num burrinho de carga. Ele está em Marcos, capítulo 11. O versículo vai de 1 a 11, que diz assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão presos um jumentinho, prestem bem atenção nessa palavra, preso em um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que você está fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado no campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Aleluia. Jesus então entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo ao redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Amém? Pai misericordioso, obrigada por essa palavra e cada vez mais, Senhor, abra nossas mentes, que essa palavra, Senhor, vá de encontro espiritualmente para cada um de nós, Senhor. Abra nossas mentes para que adquirimos conhecimentos para levar Teu santo nome e Tua palavra para esse povo que está precisando aí fora, Pai. Muito obrigada por esse momento e me usa, Senhor, cada vez mais como instrumento vivo para levar a Tua santa palavra, Pai. Muito obrigada. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos falar desse momento, desse marco histórico que inicia a Semana Santa. Como eu falei, vamos entrar agora
né? Nós estamos chegando agora na última semana de vida de Cristo, né? E do ministério do Senhor. Foram anos de ministério, Ele salvando, curando, libertando, restaurando, né? E para finalizar, Ele ressuscitando. Um momento histórico desse ministério maravilhoso que Jesus veio aqui na terra para nos ensinar, né? E a gente está falando aqui dessa entrada triunfal. Eu sei que para muitos aqui falam assim, uma entrada triunfal. Essa entrada triunfal não é bem uma palavra triunfal, porque Jesus Cristo, Ele é uma pessoa que Ele não queria da mesma forma, assim, triunfalmente, né? A entrada dele, que Ele queria, era nos nossos corações. A entrada triunfal não é carnal. A entrada triunfal é espiritual. Né? A entrada que ele queria mostrar naquele momento em que Ele entra num burrinho, na cidade de Jerusalém, era mostrar, né, que Ele estava entrando, não na cidade de Jerusalém, mas entrando nos nossos corações. Era isso que esse marco que Ele queria mostrar. Eu sei que muitos de nós crescemos e sempre ouvimos muito, né, falar do Domingo de Ramos, por causa daquele ramo, né, foi como da forma que Jesus entrou em Jerusalém, né? Quando Ele entrou, como eu li agora há pouco, Ele entrou em um burrinho, né? E muitos jogaram capas para Jesus, né? Para Ele passar com o burrinho dele. Ele, com uma multidão, Ele foi lá e mandou que pegassem o burrinho. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, geralmente quando o rei, né, ele vai tomando posse, imaginem ele cheio de pessoas, de muitas pessoas, ele entrando de uma forma triunfal. Era um rei entrando na cidade de Jerusalém, que seria um marco, uma entrada, não em Jerusalém, mas nas nossas vidas. Ele mostrando ali aquele marco de um início, né, de uma grande obra que Ele ia mostrar mais à frente. E aí, iniciando ali uma grande semana, que para Ele foi no domingo, né? E é um domingo antes da crucificação de Jesus. Então foi um marco. E aí jogavam capas. Eu não sei se vocês já viram muitos em televisões aí, quando antigamente, uma época atrás, quando o rei passava ou alguém muito importante, jogava-se capa, jogava-se para passar, jogava-se a roupa, né? Jogava-se para a pessoa passar, na verdade. Hoje ainda faz os homens aí para mulherada fazer, né? Quando querem chamar a atenção das mulheres, aí jogam, né? Ainda existe isso? A pastora está sonhando. A pastora está sonhando. Então, Jesus foi, né? Ele chegou em Jerusalém, onde jogaram capas para Ele, jogaram ramos para mostrar que Jesus estava entrando numa cidade da forma maravilhosa. Mas aí tu me perguntas, pastora, mas por que então, se Jesus ele estava entrando em Jerusalém como rei, né? Porque aquele marco em que Ele entra em Jerusalém em um burrinho, Ele queria anunciar uma proclamação do seu reino como Filho de Deus. Ele estava anunciando ali como Filho de Deus, Ele estava tomando posse. Ele estava dizendo, eu estou tomando posse desse reino, né? O rei que proclamava o Filho de Deus. E Ele como rei, não da forma que nós imaginamos, né? Porque nós imaginamos assim, quando o rei entra, Jesus, por que Jesus estava entrando em um burrinho? Ele poderia muito bem, Jesus, entrar ali na cidade de Jerusalém como rei, num cavalo, cheio de oficiais do lado dele, porque ele era rei, né? Jesus, ele não queria ali, porque ele não ia para a guerra. Ele não estava indo para a guerra. Ele estava indo só para fazer uma demonstração que ele estava querendo entrar em nós, com o nosso coração como povo. Ele estava querendo demonstrar ali a humildade, né? A gente vê ali um burrinho, ele mostrar, porque ele não veio ali como para guerra, mas sim ele queria expressar uma humildade, ele queria representar como nós, porque ele veio para cá, aqui na terra, para servir. E ele queria que terminasse o reinado dele da mesma forma, com humildade. Ele não veio aqui, ele como rei, ele poderia, filho de Deus, filho do Todo-Poderoso, ele poderia vir aqui nesse ministério dele ser o grande rei. Mas não, ele veio aqui para servir. Em todo o reinado dele, porque esse ministério dele, ele veio para servir. E ele também saiu daqui da mesma forma,
né? Quando ele saiu desse mundo, ele saiu daqui servindo, e ele veio aqui com humildade, ele veio aqui entrando em Jerusalém, mostrando esse marco, porque ele precisava mostrar esse marco da entrada de Jerusalém, apenas num burrinho, para demonstrar que ele estava entrando como rei na nossa vida, nos nossos corações, mas de forma, não através de uma festa, né? Não através de um momento histórico. Ele queria mostrar aquele momento histórico, que ficasse marcado nas nossas vidas, porque ficou. Tanto que nós estamos falando hoje dele, porque foi um momento histórico, né? Um momento marcante em nossa vida, quando ele entra em Jerusalém, porque ele queria mostrar que ele estava representando o Filho de Deus. Ele estava representando Jesus entrando na cidade de Jerusalém, né? E esse marco dessa entrada de Jesus, ele aparece na Bíblia, né? No relato de todos os evangelhos, tanto em Marcos, em Mateus, em Lucas e João, né? Se a gente olhar bem essas narrativas, a entrada de Jerusalém foi um evento muito significativo, né? Não só para esse povo de Jesus na época, mas é significativo para nós como cristãos realmente, né? Para nós hoje, né? Ao longo dessa história nós celebramos, né, o domingo que antecede a crucificação. A gente já começa ali, olha, hoje já é o domingo, né, que começa ali, na outra semana já é a crucificação de Cristo, na sexta-feira a crucificação de Cristo, e no domingo ele ressuscita. Então a gente está iniciando, né, já começa a ser, olha, o início de uma grande obra, de um grande reinado, porque vem aí muito, é um marco importante para cada um de nós, né? E naquele dia Jesus ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Quem esperaria, né? E um jumentinho ainda emprestado, porque ele foi lá mandar devolver, né? Jesus, ele estava mostrando ali, ele estava representando a humildade, né? Os discípulos colocaram ali as vestes, né? Foram ali para poder ele ser montado, né? E as multidões ali saíram para recebê-lo todo. Imagina ele entrando na cidade, né? E todo mundo ali olhando, olha, o rei está entrando na cidade. Jesus sempre entrava em Jerusalém, mas ele entrou ali para marcar um momento histórico, para mostrar de forma diferente, né? E as pessoas ali saudavam e louvavam o Senhor, né? Louvavam dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Enquanto ele seguia ali os templos, ele ensinava, Jesus ensinou, sarou, mostrou para que ele veio. O propósito de Jesus aqui na terra, para mostrar aqui, para levar a palavra, foi tornar público a sua afirmação que ele era o Messias, que ele era o verdadeiro rei de Israel, né? E ele foi um cumprimento da profecia, daquela profecia que nós estudamos no Antigo Testamento, né? Então ele veio montado num burrinho, né? Então até mesmo a gente pode ver isso em Salmos, em várias partes da Bíblia no Antigo Testamento, em que ele viria de forma triunfal, né? Montado em um jumento. E Jesus, ele é proclamado pelo povo, né? Nas ruas de Jerusalém, aquela cidade, né? Uma cidade real, uma cidade assim que foi aberta para Jesus, de forma, né, que ali onde aconteceu todo esse momento histórico, que isso ficou marcado, não só para todos, né? Para todos nós, que isso é marcado todos os dias de nossa vida, quando nós vimos realmente significado, né, da crucificação, da ressuscitação de Jesus. E é um momento histórico. Ele recebe ali a adoração, né, daquele povo, né, de louvor. Jesus, eles já ficam ali com os seus discípulos, eles sabendo já que ali, naquele momento, muita coisa iria por vir. Ele já sabia todo aquele sofrimento que ele ia ter que passar, né? Ele sabendo ali tudo o que vinha, né, pela frente. Jesus ali estava preparando abertamente, ele estava declarando àquele povo, naquele momento, que ele era o rei, que ele era o Messias para quem todos estavam esperando. Como ele estava declarando ali na profecia do Antigo Testamento, que ele era o Messias de que todos estavam esperando. Ele foi ali, infelizmente, né? O louvor para muitos, aquele louvor que aquele povo disse que eles esperavam muito mais de Jesus. Quando eles louvavam Jesus, eles estavam imaginando que Jesus vinha ali como um libertador para guiar eles
contra Roma, né? Eles esperavam, então eles ficaram ali meio que eles estavam saudando, né, com hosanas a Deus nas alturas, mas aí eles ficaram meio que decepcionados, e aquele povo depois recuou, né? Então a gente vai aprendendo muito mais aí na frente, a gente tem muito, e aquele mesmo povo, né, que exaltavam, isso é uma coisa que eu queria que vocês não esquecessem, aquele mesmo povo que quando ele entrou em Jerusalém, exaltava Hosana para ele, Hosana nas alturas, fazia todo aquele, foi as mesmas pessoas que gritavam para ele, depois crucifica-o. Então, para ver isso para o nosso dia a dia, porque às vezes muitos de nós louvamos e às vezes crucificamos Jesus aí fora. Muitos de nós somos esse povo que exalta o nome do Senhor, mas quando na hora de viver é o primeiro que crucifica Jesus, né? Então isso é para refletirmos que muitos de nós somos aquele mesmo povo, né? E aquele que saudava ele como herói, iriam rejeitá-lo, abandoná-lo na hora que ele estivesse mais precisando, como muitos de nós fazemos, né? E a entrada de Jesus ali foi teve muitos contrastes. A história, né, conta assim, ele como rei, ele veio como servo humilde, num jumento, né? E não naquele cavalo que, como muitos imaginavam, que como rei, aquele cavalo, todos imaginavam quando entra um rei, um cavalo empinado, cheio de vertes bonitos, cheio de capas bonitas, né? Isso que nós vimos na televisão, na ficção, né? Jesus, ele veio como uma representação de um momento histórico na forma de humildade, porque ele não queria a conquista dele, o reino dele não é de exércitos. Ele não veio aqui para defender, para brigar com o exército. O reino dele era muito mais. O exército dele era com humildade. Ele queria conquistar a nossa vida, o nosso coração, a paz, o amor. A conquista dele era muito mais. Não era o que imaginava. Ele não veio aqui para a guerra. Ele veio aqui dar muito mais, que poderia sobressair sobre guerra, brigas. Ele veio sobressair com paz, com amor. E Jesus veio de forma... A forma triunfal que ele entrou ali em Jerusalém é a forma que ele quer entrar no nosso coração. É a forma de entrar no nosso coração em Jerusalém. Ali foi só um marco. Porque o que ele quer mesmo é entrar no teu coração. E exigimos nós queremos a mesma coisa, vivenciar esse reinado com o Senhor. Vivenciar todos os dias da nossa vida. Porque esse triunfo, essa forma triunfal da entrada dele em Jerusalém, tem que entrar na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. A entrada dele não é ali em Jerusalém, a entrada dele é todos os dias da nossa vida, servindo ao Senhor. Ele veio ali como um modelo, Jesus veio na terra para mostrar o que nós, como irmãos dele, devemos fazer, como devemos agir. E ele mostrou aqui, saiu imperfeito, saiu daqui mostrando nesse reinado dele intacto, mostrando como devemos ser no nosso dia a dia. E muitos de nós, como eu falei, adoramos Ele, louvamos Ele, vamos para a igreja, mas ali no nosso dia a dia é completamente diferente. Nós ali rejeitamos o Senhor. Nós ali fora, nós rejeitamos e somos os primeiros a gritar, crucifica-o todo dia da nossa vida, né? Quando a gente rejeita, não faz o que Ele quer, quando nós não levamos o nome dEle como devíamos, né? Nós estamos rejeitando o Senhor. Quando nós temos vergonha de abrir a nossa boca para levar o nome do Senhor, nós estamos fazendo como aquele mesmo povo que gritava crucifica-o, que estava rejeitando ele naquela cruz. Ele estava rejeitando esse povo. É o mesmo que somos nós no nosso dia a dia, quando nós rejeitamos e não levamos o nome dele. Amém? Amém. E Deus, ele mostra, né, na palavra, através da palavra, né, não é que é a pastora, sim, ele mostrou aqui pra gente uma reflexão, né, e que essa palavra, creio eu, que o Espírito Santo, ele queira, né, produzir um efeito dessa palavra na tua vida. Reflita, chegue em casa, reflita nesse grande acontecimento. E eu sei que são poucos os que sabem realmente como a gente falou desse acontecimento. Poucos falam o verdadeiro significado desse acontecimento. Sempre passa despercebido, usam esse momento como apenas festa, levando o raminho lá, dizendo, Senhor, eu sou, aqui nós estamos adorando ao Senhor, mas a gente não sabe o verdadeiro significado da grande representação que Jesus Cristo veio fazer, levando essa palavra nesse momento histórico.
Ele não veio para pegar um burrinho à toa. Ele não veio entrar na Jerusalém à toa. Ele queria uma demonstração de fé desse povo. E ele mostrou com as palavras dele, mostrando com o ato dele, né? E só basta nós agora seguirmos ele diariamente, seguindo, levando o nome dele. Amém? Amém. Deus é maravilhoso e que essa palavra ela vá de encontro e que esteja no teu coração e teu coração esteja aberto para receber, porque não adianta, né? A pastora aqui está falando, a gente está aprendendo ali com a palavra, mas se ele não entra no teu coração, ele não tem sentido. Ele tem que entrar realmente essa palavra no teu coração e você sair daqui abençoado, levando o nome do Senhor. Amém? Nós vamos aqui ter muito que aprender ainda. Marcos aqui ele ensina muito. Aí vocês viram aqui que em apenas uns versículos a gente mostrou ali o que é verdadeiro significado, né? Que Jesus ele veio mostrar cada palavra, cada gesto que ele fazia era um verdadeiro significado e dá pra gente tirar muito, espremer ali muito e levar pra nossa vida no nosso dia a dia. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Amém.